Duas pessoas salvaram o mundo. Nenhuma das duas sabe da existência da outra. Nenhuma recebeu reconhecimento em vida. E se qualquer uma delas tivesse tomado uma decisão diferente, você não estaria aqui agora. Eu vou te contar quem elas são, mas antes, você precisa entender o que elas estavam segurando nas mãos. Existe um relógio que não marca horas. Ele marca a distância entre a humanidade e o ponto sem retorno. Agora mesmo, aponta 85 segundos para a meia-noite. Para entender como chegamos aqui, você precisa estar numa manhã específica, 16 de julho de 1945, deserto do Novo México. Um grupo de homens esperava no escuro, entre eles Oppenheimer. Não dormia direito fazia semanas. Então o horizonte acendeu. Ele ficou olhando, não disse nada na hora, só muito depois descreveu o que passou pela sua cabeça. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Por toda a história, a guerra operou dentro de uma escala em que o ser humano conseguiu imaginar. Podiam matar milhares, podiam arrasar cidades, mas em algum lugar a vida continuava. Sempre havia um horizonte além da destruição. O Projeto Manhattan apagou esse horizonte. Não era uma arma mais potente, era uma mudança de categoria. Pela primeira vez, o fim completo se tornava tecnicamente possível, não como metáfora, não como medo abstrato, como opção real, disponível nas mãos de governos. A humanidade nunca tinha vivido isso antes. E o que acontece com a civilização quando esse conhecimento existe? Ela muda, de um jeito que não tem volta. 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã. Em Hiroshima, era uma manhã comum. 350 mil pessoas. O bonde passou no horário. Às 8h16, o centro da cidade não existia mais. 80 mil vidas, em menos de 60 segundos. 3 dias depois, Nagasaki. Mais 40 mil. O mundo celebrou o fim da guerra, mas existe uma pergunta que essa comemoração encobriu. Uma pergunta que a história oficial prefere não fazer em voz alta. Existe uma outra interpretação, documentada, nunca completamente refutada. Ela sugere que parte da liderança americana sabia, já em 1944, que a Alemanha não tinha condições reais de desenvolver uma arma desse tipo a tempo. A ameaça que justificou o projeto havia diminuído, e mesmo assim o projeto continuou, e as bombas foram usadas. A tese: os bombardeios não foram o fim de uma guerra, foram o início de uma negociação, uma demonstração de poder direcionada não ao Japão, mas à União Soviética, um aviso sobre quem controlaria o mundo que viria depois. O debate histórico ainda existe, mas ninguém tem a resposta definitiva. Mas a pergunta é perturbadora, o suficiente para mudar como você enxerga o que aconteceu. E se 120 mil pessoas não foram um algo, mas uma mensagem? É uma descrição que ninguém gosta de examinar de perto, mas ela não desaparece só porque é desconfortável. O que a bomba criou não foi só destruição, foi um novo tipo de medo. Todo medo que o ser humano conhecia antes tinha uma resposta instintiva. Você fugia, lutava, se escondia. O instinto servia para alguma coisa. A ameaça nuclear não tem resposta instintiva. Não existe distância segura. Os exercícios que as escolas americanas faziam nos anos 50, crianças jogando sob carteiras ao sinal de um alarme, eram no fundo uma ficção de controle. And cover. Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all about. Duck and cover. Paul and Patty know this. No matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. It's a bomb. Duck and cover. Sundays, holidays, vacation time, we must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. That's the first thing to do. Duck and cover. First, you duck. And then you cover. You
Duck and cover, tight. Duck and cover under the table. It's a bomb. Duck and cover. He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Duck and cover. O psicólogo Robert J. Lupton estudou sobreviventes de bombardeios e chamou o que encontrou de numbing, entorpecimento. A mente se recusa a processar algo grande demais para caber nos seus modelos de realidade. Esse entorpecimento não ficou no Japão, ele se espalhou, virou o estado permanente de gerações inteiras, que cresceram sabendo que a extinção era possível, mas sem nenhum lugar para colocar esse conhecimento. O filme Oppenheimer tem um momento que resume tudo isso. Ele está em Washington, recebendo uma medalha, rodeado de pessoas celebrando, e começa a ver as pessoas ao seu redor se desfazendo. É a visão de alguém que não consegue separar o que criou do que esse algo pode fazer. Não existe nome para esse estado, mas você provavelmente reconhece a sensação. Quando a União Soviética desenvolveu sua própria bomba, o mundo entrou no equilíbrio que tem um nome que parece piada, mas não é. MAD. Mutually Assured Destruction. Destruição mútua assegurada. A lógica. Nenhum dos dois pode atacar porque sabe que o resultado é o fim de ambos. A paz não era baseada em confiança, era baseada na certeza de que atacar significava desaparecer junto. Pensa no que isso significa na verdade. A segurança do mundo inteiro dependia de que nada desse errado. Nenhuma falha técnica, nenhum mal-entendido, nenhuma decisão equivocada de um homem cansado em um momento de pressão. Um sistema desenhado por seres humanos, operados por seres humanos, que precisava funcionar perfeitamente para sempre. Até agora funcionou. Mas o que aconteceu nas vezes em que quase não funcionou? Isso é o que a maioria das pessoas não sabe. Vasily Arkhipov, outubro de 1962. O submarino soviético havia perdido contato com Moscou. Estava sendo pressionado por navios americanos. A tripulação não sabia se a guerra havia começado. O calor dentro do submarino passava de 60 graus. O comandante ordenou o uso do torpedo nuclear. O protocolo exigia unanimidade entre 3 oficiais. 2 concordaram. Vasily Arkhipov disse não. Um homem, no fundo do oceano, sem comunicação com ninguém, com uma tripulação inteira convicta de que a guerra havia começado. Ele disse não. Stanislav Petrov, setembro de 1983, madrugada. Os sistemas de alerta soviético registraram mísseis americanos em rota de ataque. O protocolo era claro: reportar a cúpula e aguardar a resposta. Petrov não reportou. Ele raciocinou que um ataque real não viria com 5 mísseis. Decidiu que era um erro do sistema. Esperou. Era um erro. 2 homens, em momentos diferentes, sem saber da existência um do outro, cada um com segundos para decidir algo que nenhum treinamento havia os preparado completamente. E os 2 acertaram. Documentos desclassificados registram mais de 5.000 episódios de risco com armamentos nucleares desde os anos 50. Só do lado americano. Só o que foi documentado. Tem uma coisa que a história da bomba atômica revela sobre o ser humano que vai além da política, além da guerra, além da física. Nós criamos algo que nos ultrapassa, e depois tivemos que continuar vivendo ao lado disso, fingindo normalidade, construindo sistemas, protocolos, relógios que marcam o quanto estamos longe do fim, como se medir o perigo fosse o mesmo que controlá-lo. E em 2 momentos específicos, quando esse sistema quase falhou, o que ficou no meio não foi tecnologia, não foi protocolo, foi um homem no submarino afundado e outro olhando para uma tela de madrugada. Pessoas comuns, sem ter como confirmar nada, sem ninguém para consultar. Eles acertaram. Hoje o relógio marca 85 segundos para meia-noite. E o sistema continua funcionando na mesma lógica, dependendo de que nenhum erro aconteça, de que nenhum sensor falhe, de que nenhum ser humano tome a decisão errada no momento errado. Arkhipov e Petrov acertaram. Em algum momento haverá um próximo, alguém que vai olhar para uma tela ou para um horizonte e vai ter segundos para decidir. E provavelmente nós só vamos saber quem era depois. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, dá um like, ativa o sininho e comenta aí para qualquer outra coisa que a gente possa fazer no futuro. Valeu, tchau.